Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigue em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Fragmentos da mensagem Cadáveres, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Todos Podemos, do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Albino Teixeira. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condição de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Espiritismo em Marcha. Agenda. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realizará hoje, neste domingo, no horário de 8h30 às 17 horas, rodada de seminários temáticos, Mediunidade e Obsessão, com a participação de Dr. Hugo Martins e Luiz Fernando Lopes. O evento é gratuito, solicita-se a contribuição voluntária de 2 quilos de alimento não perecível. O endereço é Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Telefone para informações DDD 81 99965 0314. O evento também será transmitido ao vivo pelo YouTube SEEC Caruaru. A Fraternidade Espírita Leão Denis comemora neste mês 87 anos de fundação e terá uma programação especial de palestras hoje, dia 10 de março, às 4 horas da tarde, palestra com Alberto Lima,
que abordará o tema Vencendo as Dificuldades com Jesus. Na quarta-feira, dia 14 de março, aliás, na quinta-feira, 14 de março, às 7h30 da noite, palestra com Milton José, que abordará o tema A Luz da Oração. Já no domingo, 17 de março, às 4h da tarde, palestra com Frederico Menezes. Ele tratará do tema O Amor Incondicional à Vida. O Leão Denis fica na rua Severino Vieira de Melo, 170, bairro São Francisco, por trás do Colégio Sagrado Coração. Todos estão convidados. A Seara Espírita Maria de Nazaré realizará palestra com Frederico Menezes no sábado, dia 16 de março, às 20h, e no domingo, dia 17, seminário a partir das 9h da manhã, com o Frederico Menezes. O tema do seminário será Em Busca do Caminho. Qual? Já a Fraternidade Emmanuel promove a realização da peça teatral Abigail, Paulo e Estevão, no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc Caruaru, bairro Petrópolis, ao lado da Feira da Sulanca. Será nos dias 30 de março, às 8h da noite, e 31 de março, às 6h da noite. Preço promocional até o dia 15 desse mês, meia para todos, R$40. Ingressos à venda na Banca Terceiro Mundo, no centro de Caruaru e nas instituições espíritas da cidade. Telefone para maiores informações, DDD 81 99663 5878. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces gerais, pelos médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda a parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para peneirar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem
a senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médios o de que devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados às 5 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 867. Donde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Resposta dos Espíritos. Antiga superstição que pretendia as estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. O Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, lemos: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Comentários de Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem Busquemos a Eternidade, que ele nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício temperam-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do copim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante,
a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas, às 7h30 da noite e aos domingos, às 4h da tarde. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, bairro Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio Ouvinte, na segunda parte do programa, direcionado mais para perguntas e respostas com os temas que foram abordados durante esta manhã. Mas, primeiramente, queremos renovar o convite para os eventos que ocorrem hoje em Caruaru. Então, hoje, a partir das 8h30 da manhã até as 5h da tarde, haverá seminário Mediunidade e Obsessão, que terá a participação de Dr. Hugo Martins e Luiz Fernando Lopes. O evento é gratuito, se pede apenas uma contribuição de 2 quilos de alimento, a contribuição voluntária, e será na sede da SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Fica na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Esse evento também será transmitido pelo YouTube SEEC Caruaru, ao vivo durante o evento. Também hoje, às 4h da tarde, há uma palestra comemorativa aos 87 anos de fundação da Fraternidade Espírita Leão Denis. A palestra será com Alberto Lima. Ele abordará o tema Vencendo as Dificuldades com Jesus. Estão todos convidados. Vamos para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. A que se refere Emmanuel na expressão luta contra os cadáveres de qualquer natureza? Essa expressão foi extraída da mensagem Cadáveres. É uma mensagem que está no livro Pão Nosso, trazida a nós pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Então Emmanuel nos chama a atenção a uma questão muito séria, porque ele afirma assim: luta contra os cadáveres de qualquer natureza, mas em seguida ele acrescenta que se abriga em teu mundo interior. Nós trazemos dentro de nós, do nosso passado reencarnatório, todo um campo de matéria putrida, semelhante a um cadáver. Emmanuel se refere a isso. Esses cadáveres é o reflexo do que nós já vivemos em outras encarnações, em termos de desequilíbrio, de vícios, de crimes, e que, de certo modo, não foram apagados de dentro de nós. Mas aí Emmanuel nos dá a diretriz do que devemos fazer para limparmos-nos dessa podridão interior que trazemos. Porque ele diz assim em seguida: deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre. Ou seja, na medida em que nós enriquecemos-nos de valores elevados, na medida em que nos alimentamos de pensamentos, de imagens, de reflexões sadias e elevadas, nós vamos nos limpando desses cadáveres, dessa podridão que trazemos do passado.
E na medida que isso vai se estabelecendo, vai ocorrer, como Emmanuel coloca, o divino sol da espiritualidade nos penetrando, nos estimulando na prática do bem e da caridade, em intensificarmos ainda mais a busca do entendimento da espiritualidade viva, da realidade do mundo espiritual de onde viemos, para que de uma vez por todas nós resolvamos e não tenhamos mais impacto nenhum desses cadáveres, porque esse passado nosso deve ser visto e tratado assim, material inútil que, se não for ressignificado, podem nos causar ainda tropeços, desvios e sofrimentos na experiência encarnatória em que estamos agora vivendo. A advertência de Emmanuel, então, é muito séria a respeito disso. E, fechando essa análise, ele diz assim: pois enquanto fores ataúde é caixão de defunto, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Cheio de símbolo que precisamos perceber um ensinamento elevado que Emmanuel coloca. Primeiro, enquanto fores ataúde de coisas mortas. Emmanuel está dizendo que nós, enquanto não nos deixarmos penetrar pela espiritualidade divina, nós estamos à semelhança de caixão com cadáveres dentro. Enquanto isso persistir, ele diz assim: serás seguido de perto pelas águias da destruição. Sabem quem é as águias da destruição? Que é uma referência que ele faz aos abutres que se alimentam dos cadáveres. Ele faz uma referência a isso, mas a referência diz respeito a perseguidores e obsessores e verdugos visíveis e invisíveis, ao mundo espiritual desequilibrado e doentio, que ainda encontra atração em nós, por ainda estarmos conservando matéria estragada no nosso íntimo, para que a gente pare de uma vez por todas de estar sendo alvo constante das influências espirituais nocivas. A diretriz é única: deixemos que o divino sol da espiritualidade nos penetre. Vamos para mais uma questão com os temas tratados nesta manhã. Qual é a gravidade do mandato de que os médiuns estão investidos? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces pelos médiuns, na introdução esclarecedoras dessa prece, a espiritualidade coloca assim: aquele que, sendo médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Então, vejamos bem, a gravidade desse mandato, ele é corretamente desempenhado na medida em que possibilitamos as faculdades mediúnicas serem trabalhadas por nós de forma religiosa, de forma estabelecida no Evangelho do Cristo, de tal maneira que através dela nós estejamos nos erguendo do passado delituoso e ao mesmo tempo
ajudando muitos espíritos em necessidade, em sofrimento, e que recebem, através do nosso magnetismo e do exercício da mediunidade que façamos, o socorro de que precisam. Esse é o desempenho, por excelência, do mandato, que devemos perceber pela sensibilidade mediúnica que estejamos efetivando. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que entender da frase de Emmanuel? O estágio na Terra é simples jornada espiritual. Emmanuel, na mensagem do livro Fonte Viva, intitulada Busquemos a Eternidade, ele nos diz o seguinte: assim como ele diz, recorda que o estágio da Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Emmanuel aqui nos chama a reflexão, a que estejamos conscientes do real valor que a experiência no corpo físico nos possibilita através da reencarnação. Nessa viagem, não trazemos nada de bagagem, e ao retornar para o mundo espiritual, também não levamos em termos materiais, mas em termos espirituais nos acompanham experiências e conhecimento, sensibilidade e emoções que caracterizaram o nosso ser. E para que esse transporte seja de um material de excelente qualidade, não podemos nos permitir a vivência do egoísmo, de acharmos que temos propriedades sobre coisas, valores e pessoas. Então é necessário superarmos completamente os apegos e as posses, estando sempre atento que o mais importante são os valores da alma, mesmo que temporariamente tenhamos necessidade da utilização de recursos físicos, mas sem sentimento de posse, de apego, porque esses são geradores de dificuldades espirituais e de problemas quando chega o momento de o espírito retornar à pátria espiritual. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui na sua Rádio Liberdade. Estamos todos os domingos, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Divulgue nosso programa. Até o próximo domingo. Um bom dia para todos.